Olá, bem-vindo. O objetivo deste vídeo é fazer uma comparação entre a aerofotogrametria feita com um drone e a topografia clássica, digamos assim, feita com um receptor GNSS RTK iTarget V200 com IMU. O meu nome é Mário Dias, dedico-me a esta área da aerofotogrametria já há alguns anos. Creio que foi mais ou menos em 2015, 2016 que comecei a dedicar ao estudo destas novas tecnologias que são a aerofotogrametria feita com drone e para o qual também dou formação online. Este é um assunto um bocado polémico, tem sido ainda um bocado polémico, na medida em que há muitos profissionais da topografia que são ainda um pouco reticentes ao uso do drone para fazer a aerofotogrametria como apoio à topografia clássica. Desenvolvi aqui um trabalho precisamente para fazer a comparação entre a aerofotogrametria feita com um drone, neste caso com um drone da DJI, o Mavic Pro, um drone já com cerca de 8 anos, foi lançado no mercado creio que em 2016, é um drone sem RTK e, portanto, fiz um trabalho, fiz um voo para a recolha de imagens com esse modelo da DJI e fiz uma recolha uma coleta de pontos com uma antena, um receptor GNSS, a antena iTarget V200 com IMU ligada à RNEP, à Rede Nacional Portuguesa. Para isso, planeei um voo na aplicação Drone Deploy, uma ferramenta muito utilizada para o planeamento de voos de drone em linhas paralelas. Portanto, planeei um voo a 40 metros de altura, conforme se pode ver aqui do lado esquerdo, neste menu. Um voo a 40 metros de altura do solo, do ponto de descolagem. E aqui, nestes parâmetros, escolhi a sobreposição frontal entre fotografias de 75%, sobreposição lateral das imagens de 70%. A direção do voo foi feita na proa 156 graus, conforme se vê aqui no ecrã. Velocidade do drone de 3 metros por segundo e uma inclinação da gimbal de menos 90, ou seja, a câmara a apontar perpendicularmente ao solo. Este voo vai durar cerca de 9 minutos, abranger uma área de 2 hectares, sensivelmente, e vai recolher cerca de 155 imagens com uma bateria. Portanto, é um trabalho pequeno, mas muito útil para fazer esta demonstração. Efetuado o voo, foram recolhidas 144 imagens essas que foram inseridas aqui no Agisoft Metashape Pro e foram, digamos assim, tratadas. Paralelamente, fiz uma recolha de 12 pontos de controle com a antena iTarget V200, que estão aqui mostrados no ecrã. Eu fiz uma distribuição de pontos de controle, conforme se pode ver. São 12 pontos, dentro do parque de estacionamento e aqui ao longo do arruamento. Carreguei as imagens no Agisoft Metashape Pro, fiz o alinhamento das imagens, carreguei os pontos de controle no respectivo sistema de coordenadas de Portugal e fiz a pontaria dos pontos. Foi produzida uma nuvem densa de pontos, que podemos ver, uma nuvem densa de boa qualidade, com 14 milhões de pontos. Calculei o modelo digital de elevação, o modelo digital do terreno e o ortomosaico. O ortomosaico podemos ver aqui no ecrã, feito com um drone, com o DJI Mavic Pro a 40 metros de altura. Temos aqui um GSD vou medir aqui, de 1,24 centímetros por pixel, ou seja, 1,24 centímetros do terreno correspondem a 1 pixel. Portanto, um ortomosaico de bastante qualidade e bastante nitidez que permite fazer uma pontaria dos pontos de controle com bastante precisão.
Os pontos de controle foram marcados no terreno com um spray, uma cruz amarelo, aqui no parque de estacionamento, portanto, pintados com spray, e alguns pontos de controle aqui no arruamento também foram marcados com um spray amarelo. E, como disse, fiz a pontaria dos pontos, produzi a nuvem-densa de pontos, o modelo digital de elevação, o modelo digital do terreno, de superfície e o ortomosaico. Como resultado da pontaria dos pontos, obtive um erro nos pontos de controle, dos ground control points, portanto 0,1 até o 11, conforme podemos ver aqui nesta tabela do lado esquerdo, os erros dos pontos de controle andam na ordem dos 2,8 cm, 2,8, 2,1, 2,3, 7 mm, 2 mm, 2,9 cm, 2,66, 3,18, este creio que foi o máximo, aliás 3,36, 2,0 e 6 mm. Portanto, um erro bastante pequeno nos pontos de controle. Para poder comparar a precisão deste ortomosaico com a topografia clássica, fiz uma recolha de cerca de 103 pontos coletados, que estão aqui na tabela do lado esquerdo, coletados com essa antena da iTarget V200 com IMU. Todos estes pontos foram coletados sem a preocupação de colocar o bastão na vertical com o nivelamento da bolha, ou seja, bastão inclinado usando o IMU do receptor. Eu carreguei estes pontos aqui para o Agisoft Metashape Pro, não foram tratados, foram apenas carregados aqui para cima do ortomosaico. Eu vou acioná-los para poder visualizá-los no ecrã. E já os tenho aqui. Portanto, o que eu fiz foi carregar apenas os pontos topográficos coletados pela antena iTarget aqui para cima deste ortomosaico e fazer uma análise da precisão dos pontos no ortomosaico. Podemos ver que os desvios entre os pontos e os locais exatos onde eles deviam estar são desvios muito pequenos. Eu vou medir aqui, neste caso, neste ponto número 2, eu tenho 4 cm. Neste ponto número 1, 2,6 cm. Nos pontos 0,3A, nos pontos 4, também nessa ordem de grandeza. Vamos analisar aqui todos os outros pontos, ponto 7, ponto 5, ponto 6, portanto são pontos que estão com bastante precisão, apesar de tudo. Este é um ponto já com 5,7 cm de desvio. Os pontos de controle. E, portanto, eu posso verificar que existe aqui uma precisão bastante aceitável entre os pontos coletados pelo receptor RTK e o ortomosaico produzido através das imagens do drone e tratadas aqui no Agisoft Metashape. Mesmo até em termos dos alinhamentos, o ponto 87 foi tirado aqui nesta junta da pedra, portanto tem aqui um desvio de 1,22 cm. O ponto 91, precisamente aqui no alinhamento deste murete. Estes pontos coletados aqui nas esquinas das pedras das floreiras, com desvios de 3 cm. Tirei aqui alguns nas tampas. Há aqui um pequeno desvio do centro da tampa para o ponto coletado. Vamos imaginar que o centro da tampa, que é este, 4,5 cm. Os pontos tirados aqui nas esquinas desta caixa. Este ponto 97, por exemplo, foi tirado aqui no alinhamento desta junta, com a interseção destas duas curvas da pedra. Portanto, teremos aqui um erro na ordem de 3 cm.
Podemos também ver a nitidez do ortomosaico, que se consegue detectar a fissuração no asfalto, o estado de conservação dos pavimentos. Portanto, um ortomosaico muito útil. Vê-se, por exemplo, a precisão deste ponto, aqui desta junta e no alinhamento do lancil. Portanto, temos aqui um desvio, por exemplo, neste ponto de 2,9 centímetros. Neste, isto em termos planimétricos, 2,5 centímetros. Vemos, por exemplo, aqui no alinhamento, bastante preciso, todos estes pontos com grande precisão. Este foi tirado aqui na pedra, a pedra aqui, a junta da pedra não se vê muito bem. Temos este, por exemplo, um desvio de 2,6 centímetros. Tirei pontos em todas estas floreiras, portanto, há aqui pequeninos desvios de 1 centímetro, 2 centímetros. Se considerarmos que o próprio receptor RTK tem erros que podem ir até cerca de 5 centímetros, os erros que aqui observamos são erros mínimos. Vamos ver quanto é que tem o erro aqui da esquina desta caixa, 3 centímetros. Portanto, estamos sempre a falar em erros de 1, 2, 3 centímetros, 4 centímetros o máximo. Temos aqui, por exemplo, aqui nas esquinas dos sumidouros, uma precisão bastante grande. Aqui também. Ou seja, com a precisão que obtemos com a aerofotogrametria baseada em imagens colhidas por drone, conseguimos não só um ortomosaico de grande precisão para poder ser vetorizado em AutoCAD ou em Civil 3D, para fazer a nossa planta topográfica, como também em termos altimétricos, eu vou mostrar aqui, por exemplo, deste ponto, neste e neste, vou mostrar aqui, por exemplo, o erro altimétrico. Temos aqui os 3 pontos e, em termos de altimetria, estamos aqui a falar do máximo de 1 centímetro. Haverá casos em que poderá ser superior. Poderá ir até aos 3, 4 centímetros de erro altimétrico. Mas, neste caso, até estão bastante bons. Eu vou analisar aqui um outro caso. Por exemplo, em 3 pontos localizados aqui neste arrolamento, vou analisar o erro altimétrico que dá entre os pontos coletados pela antena RTK e o modelo digital de superfície. Tenho aqui os 3 pontos, 1,7 centímetros, o ponto 2 tem uma precisão bastante grande e o ponto 3 também. Portanto, como podes ver, a precisão da aerofotogrametria feita com um modelo de drone sem RTK, no caso o DJI Mavic Pro, como disse, um drone já com 8 anos, e com obturador digital, nem obturador mecânico tem, a precisão com que se consegue produzir um ortomosaico e os modelos digitais de elevação e de superfície são bastante rigorosos e permitem-me concluir aqui que, em termos comparativos da aerofotogrametria com a topografia clássica, não haja dúvida que a aerofotogrametria é um grande apoio à topografia clássica. Ou seja, com os ortomosaicos, nós temos uma informação bastante detalhada que nos permite vetorizar toda esta área e produzir uma planta topográfica de bom rigor. Eu vou mostrar no AutoCAD essa vetorização. Tenho aqui no AutoCAD, fiz a importação do ortomosaico e, com a precisão que ele tem, permitiu-me fazer o desenho. Ou seja, eu vou desligar aqui o layer do ortomosaico para podermos ver melhor e, portanto, tudo isto foi vetorizado em cima do ortomosaico. Eu tenho aqui os pontos recolhidos pela antena RTK, eu vetorizei pelo ortomosaico e estes são os pontos coletados pela antena, portanto, com muito pequeninos desvios, conforme se pode verificar.
mesmo aqui nestes alinhamentos, o vetor foi feito em cima do ortomosaico e tenho aqui o ponto topográfico, colhido pela antena. Portanto, isto permite-me, de facto, é um grande apoio. A aerofotogrametria, não haja dúvida que, e para quem for um bocado cético relativamente a isto, isto aqui é verdade das verdades. Este trabalho foi feito corretamente, portanto, não há aqui nenhum desvio de parâmetros. Portanto, isto é tal e qual aquilo que foi feito. Permite-nos fazer aqui o desenho com bastante rigor, desenhar sumidouros, traçados, localização de caixas de águas pluviais, traçados de traçados de recolha de águas pluviais, enfim, permite-nos de facto fazer um trabalho de topografia bastante bom. Portanto, é um bom elemento de apoio. Isto é muito importante para pilotos de drone que se queiram dedicar à área da aerofotogrametria, portanto, aprenderem a planear voos em drone deploy e depois a tratar os dados no Agisoft Metashape Pro para poderem trabalhar juntamente com topógrafos ou então para os topógrafos que queiram complementar a sua área de conhecimento nestas novas tecnologias da aerofotogrametria feita com drones. Para quem tinha dúvidas se a aerofotogrametria feita por um drone sem RTK tem rigor, através deste trabalho, não sei se vão ficar com alguma dúvida. Em breve, pretendo fazer um outro vídeo comparativo entre a aerofotogrametria feita com um drone RTK, no caso o Mavic 3 RTK, com e sem pontos de controle, ou seja, para poder determinar o rigor do levantamento aerofotogramétrico feito pelo drone Mavic 3 RTK sem qualquer ponto de controle e com pontos de controle, a ver quais são as diferenças. Portanto, eu fiquei bastante satisfeito com este trabalho. Evidentemente que todo este trabalho tem que ser feito com bastante conhecimento, não só a distribuição dos pontos de controle, como o mapeamento de voo, o tratamento dos dados no Agisoft Metashape Pro. Já são alguns anos que eu me dedico a isto, desde 2015, 2016, mais ou menos. Já são muitos anos no estudo da aerofotogrametria com drones e por isso também dou formação para pilotos de drone e topógrafos que queiram aprender estas novas tecnologias. Ok, muito obrigado então por teres assistido e espero que tenhas tirado algumas dúvidas relativamente a estas novas tecnologias de drones para a aerofotogrametria.